ainda existe uma maneira de ter um arrendamento lucrativo numa situação como essa, iminência de lockdown, para quem está começando ou para quem vai começar um arrendamento de pousada. E por que eu acho aí que você, mesmo você que está achando que pode ser uma loucura, é um ótimo momento para você entrar no mercado? Primeiro, gente, que na crise é que moram as oportunidades. Então, por mais que esteja parecendo um momento difícil somente para quem é arrendatário, também é um momento difícil muitas vezes para quem é proprietário. Então, é uma situação que tem muitos proprietários cansados da atual situação da pousada, cansados às vezes de trabalhar há muitos anos, já não tendo lucro, e muitas vezes não é problema da pousada, é da própria gestão. Tem muito pousadeiro que deixa para ser pousadeiro na época da aposentadoria, quando deveria estar pensando na sua aposentadoria e não arrumar muito trabalho com uma pousada. Mas a grande questão é que sempre existe uma boa alternativa para ser negociada entre pessoas que querem arrendar. E a grande verdade também, gente, é que existe demanda, as pessoas estão querendo viajar e em pouquíssimos destinos os hotéis e pousadas não estão sendo considerados como serviço essencial. Então, até onde eu sei, pouquíssimos lugares estão podendo operar, ou seja, o turismo tá com algumas restrições, é claro, porém, você ainda pode operar na grande maioria dos lugares. Só que, gente, temos que entender que esse momento é mais um momento que fez acordar aí, não é brincadeira, não é para ficar simplesmente achando que é só abrir uma pousada e você tá no bem bom aí na sua vida. Abrir uma pousada é coisa séria e precisa de gestão, não é um joguinho que você jogando ali vai conseguir resultado, tá bom? Você que ainda não tem uma pousada, que está pensando em entrar nesse mercado com arrendamento, e eu sempre recomendo, eu acho que é uma ótima alternativa de você entrar no mercado por um arrendamento, que é como se fosse um teste. Então, eu falo que com propriedade, tá, galera? Para quem já me conhece já faz um tempo, sabe que eu arrendei a minha pousada por um ano. Foi um arrendamento que deu muito certo. Claro que teve seus problemas, como todos os contratos de arrendamento têm os seus problemas, porém, nada disso foi super grave, nada disso foi algo que não foi possível de ser recuperado. E eu venho trazer um pouco dessa experiência que eu já passo para os meus alunos já há mais de um ano aí, para os meus alunos do meu curso online DPR. E falando nos meus alunos, eu quero trazer os exemplos deles aqui também, porque eu acho legal vocês verem que não são só exemplos ruins que tem de arrendamento, tanto da história de quem arrenda, quem é o proprietário e arrenda, quanto da história de quem acaba arrendando uma pousada. A gente só escuta as histórias ruins. Presta atenção, eu vou aqui te contar algumas histórias boas, não vou entrar em detalhes na minha história, vou entrar em detalhes nas histórias dos meus alunos. Quem já me acompanha faz um tempo já deve ter visto eu fazendo live junto com os meus alunos, o Cleiton e a Mari, também tem o Odilon, que é o terceiro sócio da pousada Ocasum lá em Alter do Chão. Eles entraram no curso DPR ainda sem uma pousada em vista, conseguiram em menos de 2 meses encontrar a pousada dos sonhos para arrendar lá em Alter do Chão, e na última live que eles fizeram comigo em janeiro, quem estava aí me acompanhando já deve ter visto, viu que eles já estavam partindo para o arrendamento da segunda pousada. Pois é, em menos de um ano eles já estavam arrendando a segunda, na verdade em menos de 6 meses eles já estavam arrendando a segunda pousada no mesmo destino. Então, gente, não tenho nem que falar nada, né? Se não tivesse dando certo, eles não estavam arrendando uma segunda pousada. Ou seja, tá dando muito certo porque eles entraram nesse mercado preparados para o que vem por aí. Não adianta você querer arrendar, igual eu já vi muita história de gente aí que arrenda e não está preparado e não sabe o que fazer. Realmente vai lá, destrói a propriedade do proprietário, não dá certo e não funciona. Então presta atenção aqui que eu também vou trazer uma história do outro lado da moeda. Eu também tenho uma aluna, que é a Márcia. A Márcia entrou no DPR logo antes da pandemia, então em janeiro de 2020 ela entrou no DPR e ela arrumou a pousada dela por alguns meses antes dela se decidir pelo arrendamento. Então, gente, ela não se decidiu pelo arrendamento porque a pousada dela estava em decadência. Muito pelo contrário, ela arrumou a pousada dela, ela começou a ter lucro, ela começou a ter as coisas organizadas. E quando ela foi arrendar, ela conseguiu arrendar por um valor que foi bom para ela, bom para a arrendatária e
Quando é assim, fica bom para todo mundo. Ela conseguiu sair da pousada para se dedicar a novos projetos aos quais ela queria se dedicar e a arrendatária tá lá, feliz da vida. Inclusive, já fiquei sabendo que só na temporada até dezembro ela já tinha conseguido pagar todo o valor do arrendamento e tinha sobrado ainda. E foi num dos lugares mais concorridos de arrendamento que tem aqui no Brasil, na Praia do Rosa. Aliás, é uma das praias mais famosas falando de arrendamento, tá? Ah lá, outra história aqui, ó, outra aluna minha aqui, ó, contando, ó, meu arrendatário ficou tão feliz no primeiro ano que nos tornamos sócios. Então, gente, tem história boa de arrendamento, sim. Quando é bem feito, dá um resultado bom. Quando é mal feito, dá resultado ruim. O que difere essas histórias de sucesso para essas histórias ruins que vocês escutam por aí, que todo mundo sempre vem aqui nas minhas lives falar que deixaram a pousada um desastre, que não vale a pena e que tudo mais? Porque o que acontece? Existem jeitos errados, que as pessoas acham que são os jeitos corretos de fazer um arrendamento e no final das contas acaba dando muito problema. Um grande dos maiores erros aí de quem vai entrar no mercado, quem está entrando, quem está começando aí atrás de uma pousada, está negociando um contrato de arrendamento de alguma pousada, é que vai fazer isso sem informação. Então, você vai atrás de um arrendamento só pelo sonho, você só pensa naquilo que você queria sempre quis ser dono de pousada, que toda vez que você viajava você pensava em ter uma pousada, e tudo isso faz você fechar o negócio de olhos vendados. Não adianta vocês entrarem no arrendamento sem saber o que vocês estão fazendo, antes de fechar o contrato. Por isso que eu insisto para muita gente, entra no DPR, que é o meu curso online, lá eu explico exatamente o que você tem que fazer para fazer um bom contrato de arrendamento, para fazer uma boa proposta, para realmente fazer um contrato em que ambos ganhem. Se só um dos lados sai ganhando, independentemente de qual deles, no final os dois saem perdendo. E também não adianta você querer arrendar uma pousada e não ter conhecimento de gestão dessa pousada. Você pode arrendar a pousada mais maravilhosa do mundo e se você não tem conhecimento de gestão e não aplica, que eu vou dar um spoiler aqui, foi o que aconteceu na minha pousada, tá? Então, a pessoa não tinha conhecimento, não tinha aplicabilidade, não conseguia fazer aquilo rodar, não consegue ter o resultado esperado. E aí acha que a culpa é da pousada. A culpa não é da pousada, a culpa é sua que não sabe fazer a gestão da pousada, que quis economizar, que não quis entrar num curso antes, que não quis se capacitar, que quis guardar dinheiro para fazer o arrendamento, mas esqueceu de pensar que o mais importante era como você ia fazer aquele arrendamento te dar dinheiro, tá? E também, gente, do lado do proprietário também tem vários erros, tá? Não tô tirando o proprietário dessa reta, não. O proprietário muitas vezes é o grande culpado por um arrendamento de fracasso. Porque o proprietário, ele que conhece o business, ele deveria saber conseguir conduzir melhor. Só que acontece que muitas vezes ele não conhece o próprio funcionamento da sua própria pousada. Então, quando ele vai arrendar, ele só pensa em si próprio. Ele coloca todo o amor, todo o tempo de dedicação que ela colocou ali dentro e tudo aquilo entra na conta para ele e ele acha que aquilo tudo tem que ser pago em forma financeira para ele. E muitas vezes ele pede um valor de arrendamento que talvez nem ele, quando trabalhava, conseguia tirar aquele valor somado de prolabore e lucro na pousada. E aí, o que acaba acontecendo? Ele acaba arrendando, né, num valor super alto, arrenda para qualquer um que topa pagar o preço, que tem gente que às vezes está com dinheiro, quer realizar o sonho, acaba topando aquela loucura sem nem saber onde está pisando. E aí, o que acontece no final? Você pega a sua pousada e sua pousada está destruída, com a imagem acabada, você tem que fazer um puta trabalhão para colocá-la de novo e você acha que você, não, mas eu saí perdendo, a culpa é do arrendatário. A culpa não é do arrendatário, a culpa é sua, proprietário, que não soube fazer o arrendamento da forma correta. Então, tá vendo como os dois são culpados por tudo que acaba acontecendo dentro de um arrendamento que dá errado numa pousada? Então, vocês todos que estão aqui têm que prestar muita atenção no que eu vou dizer. E a galera aqui também que está perguntando, para quem é proprietário, também no DPR eu faço essa orientação, como eu fiz com a Márcia, tá? Depois que você organiza a sua pousada em processos, você entende o quanto a sua pousada vale, fica muito mais fácil você mensurar qual que é o valor de arrendamento justo para você começar a fazer uma proposta para arrendar a sua pousada. Tá bom? Então, você precisa de direcionamento, senão você vai, olha, mesma coisa
coisa diária ideal, tá? Você vai e olha o valor que o seu vizinho tá arrendando a pousada, copia o valor dele, e aí aquele valor não dá certo. Ou então você vai no chutômetro, no valor que você acha que a sua pousada vale, e aí no final o arrendatário, coitado, não consegue pagar, não porque muitas vezes ele não tá conseguindo fazer uma boa gestão, mas porque o valor tá impagável. Então, pense que um valor impagável não vai te trazer nenhum lucro, não vai te trazer nenhum benefício ao arrendar a sua pousada.